Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse vídeo. Hoje eu quero falar com você aqui, te apresentar alguns livros que podem ser interessantes para você colocar aí na sua estante e começar a ler para praticar o aprendizado de inglês. Já levando em consideração aqui que os livros eles não vão ser muito indicados se você está no básico, porque esses livros eles são um pouco mais extensos e pode ser que a experiência para você não seja tão interessante, a não ser que você não se importe, por exemplo, em ler pelo Kindle e ficar traduzindo as palavras. Inclusive é uma parada que se você faz para aprender vocabulário e você tem a intenção de fazer isso para aprender vocabulário, cara, eu super recomendo, tá? Mas aí não vai ser uma leitura levando em consideração o lazer, o consumo ali de fato da história, vai ser um tipo de leitura muito mais voltada para aprendizado, para prática, para estudo, tá? A ideia é que você que está no intermediário, indo para o avançado, talvez já entre aqui de uma forma mais natural, tá? Que você consiga consumir de fato, ler o livro como se você estivesse lendo em português, por exemplo. Obviamente, vai ter um nível de dificuldade maior, mas essa é a ideia aqui, que você se force a aprender um pouquinho mais, aprenda mais vocabulário, que isso vai ser muito bom para sua evolução. Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo do vídeo de fato, eu sou o Pedro Galvão, professor de inglês há mais de 7 anos e criador do método RRSLG, que é um curso de inglês completo que vai do básico até o avançado, e além disso a gente tem alguns módulos bônus, que é inglês para viagem, como aprender idiomas usando a inteligência artificial. E se você que está no nível intermediário, avançado, precisa aprender mais sobre phrasal verbs e coisa nesse sentido, a gente tem um curso completo de phrasal verbs e expressões, que é justamente para essa galera que está no nível um pouquinho mais avançado e precisa aprofundar mais em coisas do dia a dia, em formas de se expressar no dia a dia. Além disso, a gente tem grupo de conversação no WhatsApp, a gente também tem 2 aulas ao vivo por semana, que aí você entra lá, pratica, conversa, aprende coisa nova. Cara, é bem interessante. E antes da gente entrar no conteúdo de fato desse vídeo, já lembra de deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. Cara, isso me ajuda demais, fazendo com que o meu trabalho aqui chegue a mais pessoas. E também me incentive a trazer mais conteúdo aqui, cara, porque eu trago muita coisa. Cara, muita coisa assim, facilmente na internet é cobrado, tá? Eu trago tudo assim de mão beijada pra vocês. Vocês aprendem, vocês estudam, vocês veem como que faz pra estudar. Cara, assim, eu trago tudo. Então, deixa o joinha aqui pra me ajudar. E é nóis. Bom, levando em consideração aqui então, o primeiro livro, obviamente, tem que ser Percy Jackson, que aí é um livro, é uma série de livros, na verdade, né? Uma história que tem 5 livros na primeira edição, e aí tem mais 5 livros na segunda edição, que aí não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, tá? Percy Jackson, cara, aqui é um livro que você vai ler pensando em história de ficção científica, resumidamente é isso. Fala basicamente ali da mitologia nórdica, grega, gregos, mitologia grega, é isso. É porque a nórdica é da segunda edição, tá? E eu fico às vezes eu meio perdido. Mas beleza, cara, aqui esse é um livro pensando em você que tá no intermediário, você que gosta dessas histórias mais infanto-juvenis, ficção, né? Essas coisas tipo, Zeus e Poseidon e essas paradas. Eu particularmente curto pra caramba, tá? Então é por isso que eu tô te indicando esse livro aqui logo como o primeiro da lista, mas já vou adiantar que, e aí já entrando no segundo livro, As Aventuras do Caça-Feitiço. Cara, pra mim esse é o melhor livro, é a melhor série de livros, na verdade, cara. Assim, é infanto-juvenil também, né? Só que nesse caso, ele não entra em história de mitologias, né? Mitologia grega, mitologia nórdica, essas paradas assim. Ele é muito mais a mitologia do padrão que a gente conhece, que, sei lá, lobisomem, bruxa, sei lá, feitiço, essas coisas assim mais do nosso dia a dia, vamos colocar dessa forma. Coisa mais normal, né? Não que mitologia grega não seja, né? Em vários contextos aí. Mas, cara, aqui pra mim, assim, é o meu livro favorito, né? Porque ele tem a construção de personagem, assim, muito interessante, né? A pessoa é um adolescente que ele não manja sobre feitiços e coisas nesse sentido, só que ele na linhagem sanguínea dele, a pessoa que tem que entrar pra esse ramo de caçar monstro, de caçar ogro e tudo mais. Cara, é muito interessante, assim. Obviamente, né? É ficção, totalmente ficção, infanto-juvenil, inclusive. Então, se você não é uma pessoa voltada para esse tipo de conteúdo aqui, cara, não faz muito sentido. Inclusive, eu arrisco até dizer que você pode dropar desse vídeo aqui, porque a maior parte, na verdade, o único livro que não é de ficção é o último,
tá? Que aí, inclusive, se você quiser, já vou deixar aqui embaixo aqui, já a listagem aí, você pode ir lá no último direto que eu falo um pouquinho mais sobre, beleza? Ok, terceiro livro da lista é O Pequeno Príncipe. Então, O Pequeno Príncipe, ele é bem interessante, inclusive muitas pessoas indicam, né? Porque ele tem uma linguagem um pouco mais simples, ele é mais fácil de entender, só que eu não coloco ele tanto como básico, tá? Porque apesar dele ser muito fácil de ser entendido, você precisa de bastante vocabulário para você consumir um livro inteiro, né? Então, assim, é mais intermediário. E aí também aqui é uma história, cara, ficção, obviamente, né? Infanto-juvenil também, só que ele também tem algumas reflexões da vida, coisas de ponto de vista, assim, um monte de coisa, assim, que eu acho, inclusive, muito interessante, tá? E aí o quarto livro da lista é Alice no País das Maravilhas. Cara, assim, se você manja de ficção, se você curte, obviamente eu não preciso me aprofundar aqui sobre, porque Alice no País das Maravilhas é tipo um clássico da cultura, sei lá, talvez mundial, tá? Todo mundo conhece. Esse é o caso aqui. Então, inclusive, esse é um dos pontos aí que eu indico, tá? Acho muito interessante toda a história, toda a narrativa da parada. E também é uma leitura muito pensando em intermediário. Então, você consegue aí evoluir de uma forma... Evoluir, que eu digo, é a leitura, tá? Você consegue entender a evolução dos personagens e coisas nesse sentido de uma forma bem tranquila aí. Obviamente, né? Tem aquela ideia, você entende, sei lá, 80%, os 20% que você não entende, você coloca para estudar depois. Ou reler depois, talvez, para você bater o ponto, tipo, caramba, eu li isso daqui da primeira vez, eu entendi, sei lá, 70%. Na segunda vez que eu li, cara, eu já entendi 90%. Então você faz isso daqui até como uma questão de acompanhar o progresso que você tá tendo no aprendizado do idioma. Isso daqui, inclusive, é muito interessante, tá? E aí o quinto da lista é Harry Potter. Cara, Harry Potter, ele é interessante, mas... Desculpa aí, gente. Desculpa, eu prefiro o Senhor dos Anéis. Mas eu coloquei aqui Harry Potter e não Senhor dos Anéis porque Harry Potter, ele tem uma leitura muito mais simples. É muito mais tranquilo de você ler. Senhor dos Anéis, inclusive, eu não coloco nessa lista aqui porque ele tem uma leitura muito pesada, tá? É uma parada. Cara, assim, é muito pesado, tá? Inclusive, o filme, você tem que gostar muito desse tipo de conteúdo, porque no filme é um filme mais parado e tudo mais, e aí, obviamente, o livro segue mais ou menos essa ideia, inclusive com linguagem mais pesada. Então, aqui eu não coloquei justamente porque você precisa ser avançado. E assim, você precisa, obviamente, exclusivamente ser avançado pra você conseguir ler Senhor dos Anéis, porque é muito pesado. Mas voltando aqui, Harry Potter, né? Cara, Harry Potter, assim, também dispensa comentários, né? É uma leitura mais tranquila, obviamente. É muito mais complexo do que os outros que eu já trouxe até o momento aqui, mas ainda assim acaba sendo muito tranquilo de você ler. Porque é um tipo de leitura que ele é voltado para infanto-juvenil também, né? Pensando ali, tipo, uma linguagem mais de adolescente, mais nesse ritmo assim. Aí você pensa, Pô, Pedro, mas se é linguagem de adolescente, por que eu vou ler esse tipo de coisa se eu só... cara, linguagem é linguagem. Existe a forma de se expressar como adolescente, existe a forma de se expressar como adulto, mas o vocabulário, ele é baseado na mesma coisa, tá? E a ideia aqui é que você consiga ler e evoluir a sua leitura de uma forma tranquila, levando em consideração que você tá no intermediário. E ainda pro sexto livro aqui da lista é Jogos Vorazes. Cara, Jogos Vorazes, assim, é um tipo de, acredito, distopia muito interessante. Obviamente, é ficção, tá? Distopia aí. E é muito interessante porque também é um tipo de conteúdo, obviamente, não é tão infanto-juvenil, né? Por conta do contexto da distopia. Uma distopia um pouco mais pesada, mas não deixa de ser ficção, né? Então, levando isso em consideração aqui, ele acaba tendo uma linguagem um pouco mais tranquila, inclusive, de você ler, um pouco mais de boas aí, mas uma contrapartida é que ele acaba não sendo tão infanto-juvenil em termos de linguagem, tá? Isso porque, de novo, aí a história dele, a situação, a distopia é um pouco mais pesado, porque envolve coisa de, né, coisas que não podem ser ditas na internet de uma forma aberta. Então é isso. Cara, é interessante. Eu recomendo. Inclusive tá aqui. Bom, e o último livro da lista é o Diário de Anne Frank. Cara, esse é um livro... Pra mim, quando eu li esse livro, cara, assim, ele me cativou muito. É um livro, obviamente, pesado, né? Porque passa numa história, num contexto da vida muito complexa, né? O diário de uma pessoa que de fato existiu.
E é pesado você imaginar esse tipo de coisa se você é mais... Você tem muito coração, você tem muita empatia pelo próximo. Então, esse é um livro que é um pouco pesado, né? Levando em consideração o contexto histórico, mas a leitura dele é muito interessante. Eu gosto muito, inclusive estou recomendando. Pô, cara, só ler. Ele não é essa ideia de ficção científica, ele não é essa ideia de, é uma historinha de uma pessoa que criou um mundo em específico para falar. Não é isso, tá? É o diário de uma pessoa. E é um diário, assim, que é muito interessante de você ler. Muito, muito, muito mesmo. Então aqui, acredito, inclusive, que dispensa comentário. Tudo isso que eu falei até aqui sobre o Diário de Anne Frank dispensa comentário também, porque é um livro muito bom. Todos os livros que eu falei aqui até o momento, eles vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, se você quiser ver mais informações, preço e coisas nesse sentido, vai estar tudo aqui abaixo. É só você clicar no link que vai te levar direto lá pra página. Bom, esse é o conteúdo desse vídeo. Se você gostou aí, de novo, deixa o seu joinha para fazer com que o meu trabalho chegue a mais pessoas. E eu te vejo na próxima.